E aí galera, beleza, galera? Eu já vim aqui com esse vídeo falar que não fui eu que fiz aquele vídeo, beleza? Foi um youtuber, e aí o link desse canal, o link do canal dele vai estar aí na descrição do vídeo. Passem lá, se inscreve no canal dele e deixa o like nesse vídeo aqui e no vídeo dele, beleza? E passem lá nos outros vídeos dele, por favor. Vai ajudar muito o cara, beleza? Ele conta histórias e tal. E é isso, galera. É o próximo vídeo e fique com o vídeo aí, né? É isso, galera. Alô! Era um belo dia de verão. Meu filho de 5 anos de idade, James, estava brincando sozinho no quintal de casa. Ele nunca teve muitos amigos, mas sempre teve uma imaginação fértil. Eu estava na cozinha, alimentando o nosso cachorro, quando ouvi James conversando com alguém. Eu não prestei atenção no que eles estavam conversando, mas fiquei satisfeito que meu filho finalmente estava fazendo novas amizades. Não é nada fácil para um pai solteiro estar sempre prestando atenção no filho. Quando fui no quintal chamar meu filho para almoçar, eu fiquei confuso, pois James estava brincando sozinho, mas eu poderia jurar que tinha escutado a voz de mais alguém conversando com ele. Será que ele estava falando sozinho? James, é hora de entrar. Ele entrou e se sentou à mesa para comer. Filho, com quem você estava conversando lá fora? Eu estava brincando com meu novo amigo, papai. Ele me respondeu com um grande sorriso no rosto. Será que seu amigo tem nome? Ele poderia vir almoçar com a gente. O que acha? Ele me olhou um pouco antes de responder. Eu acho que ele não viria. O nome dele é Jack Risonho. Hã? Que nome estranho. Como é esse seu amigo? Bem, papai, ele é um palhaço. Ele tem cabelos longos e um nariz listrado em forma de cone. Tem braços longos, usa calças largas, com meias listradas e ele está sempre sorrindo. Eu percebi que meu filho estava falando de um amigo imaginário. Eu acho que é normal para crianças de sua idade terem amigos imaginários, especialmente quando elas não têm crianças de verdade para brincar. Provavelmente é só uma fase. O resto do dia foi tranquilo. Quando anoiteceu, eu coloquei James em sua cama para dormir. Lhe dei um beijo e apaguei as luzes do seu quarto. Eu também estava cansado e decidi ir dormir. Naquela noite, eu tive um pesadelo terrível. Estava escuro. Eu estava em uma espécie de parque de diversões abandonado. Eu estava com medo, correndo através de um campo infinito de barracas vazias, carrosséis quebrados e algumas cabanas de jogos. Aquele parque tinha uma aparência horrível. Tudo era preto e branco. Os prêmios de pelúcia estavam manchados e pendurados nas barracas de jogos, todos com sorrisos doentios costurados em seus rostos. Parecia que todo o parque estava olhando para mim, mesmo que eu fosse a única pessoa naquele local. E então, uma música começou a tocar. Essa música que eu ouvia na minha infância foi me hipnotizando. Eu seguia sua melodia para a tenda de circo, quase em transe. Estava incapaz de impedir minhas pernas de seguir aquela direção. Estava escuro, e a única luz naquele local era de uma luz no centro da tenda. Era de uma luz no centro da tenda. Enquanto eu caminhava em direção à luz, a música ia diminuindo, mas eu continuava cantando. All around the mulberry bush, the monkey chased the weasel. The monkey thought 'twas well in fun. A música parou um pouco antes do seu clímax. E de repente, todos os holofotes se acenderam. Era uma luz muito forte que me deixava quase cego. Tudo que eu conseguia enxergar era uma pequena silhueta. Depois eram 2, 3, 4. Havia dezenas delas, todas vindo em minha direção. Eu não podia me mover. Minhas pernas estavam congeladas. Tudo o que eu podia fazer era ver como as inúmeras sombras se chegavam mais perto. À medida que se aproximavam, eu conseguia ver. Eram crianças. Quando olhei para cada uma, percebi que elas estavam terrivelmente desfiguradas e mutiladas. Algumas tinham cortes em todo o corpo, outros foram severamente queimados, e os outros estavam faltando membros, até mesmo os olhos. As crianças me envolveram, arranhando a minha pele, me arrastando para o chão e fazendo cortes no meu corpo. À medida que as crianças me cortavam em pedaços,
Eu podia ouvir os risos, risadas malignas e horríveis. Eu acordei na manhã seguinte suando frio. Respirei fundo para me acalmar. Olhei para o lado e vi algumas figurinhas do James ao lado de minha cabeceira. James provavelmente tinha acordado cedo e as deixou ali. Eu juntei a pequena bagunça que ele fez e fui até o seu quarto. Quando cheguei lá, ele estava dormindo. Um pouco mais tarde, James acordou e eu lhe preparei um café da manhã. Ele ficou quieto e parecia um pouco cansado. Talvez ele também não tivesse dormido tão bem. Enquanto ele comia, eu perguntei: James, querido, por que você largou seus brinquedos no quarto do papai hoje de manhã? Jack risonho que fez isso. Bom, então diga ao Jack para manter os brinquedos em seu quarto. James ficou calado. Terminou de comer o seu cereal e foi brincar no quintal. Como eu tinha dormido mal naquela noite, eu fui descansar um pouco no sofá e acabei dormindo por algumas horas. Droga, eu preciso cuidar do James. Eu saí para o quintal, mas James não estava lá. Eu estava ficando nervoso, então gritei por ele. James! James, onde é que você tá? Só então, eu ouvi uma risada vinda do quintal da frente. Corri até o portão para a frente da casa. James estava sentado na calçada. Eu dei um suspiro de alívio e caminhei até ele. James, quantas vezes eu já lhe disse para ficar no quintal? O que você tá comendo? James olhou para mim e então enfiou a mão no bolso e tirou uma porção de balas coloridas. Isso me deixou muito irritado. James, quem te deu esses doces? Ele apenas olhou para mim sem falar nada. James, por favor, fala pro papai. Onde você conseguiu esses doces? James abaixou a cabeça e disse: Jack risonho me deu. Meu coração congelou. Eu me ajoelhei para olhar nos olhos. Filho, olha, eu já ouvi o suficiente desse Jack risonho. Ele não é real. Agora, essa é uma situação muito grave e eu preciso saber quem te deu esses doces. Eu vi os olhos do meu filho se encherem de lágrimas enquanto dizia: Mas, papai, Jack risonho me deu os doces. Eu fechei os olhos e respirei fundo. James nunca tinha mentido para mim, mas o que ele estava me dizendo era impossível. Eu fiz ele cuspir o doce e joguei o resto fora. James parecia estar bem. Talvez eu estivesse exagerando. Naquela noite, eu coloquei James para a cama como de costume e decidi ir para a cama cedo mesmo. De repente, fui acordado por um estrondo vindo da cozinha. Eu saltei para fora da cama e corri pelas escadas. Quando cheguei à cozinha, fiquei horrorizado. O nosso cão estava morto, pendurado na luminária. Seu estômago tinha sido aberto e recheado com doces, do mesmo tipo que James estava comendo mais cedo naquele dia. Meu choque foi rapidamente quebrado por um grito agudo vindo do quarto de James, seguido por fortes quedas. Eu rapidamente peguei uma faca na gaveta e subi as escadas com a velocidade que só um pai cujo filho está em perigo poderia ter. Derrubei a porta e acendi as luzes. Tudo no quarto tinha sido revirado. Meu pobre filho em sua cama chorando e tremendo de medo. Eu peguei meu filho e corri para fora da casa. Fui à casa de Tom, meu vizinho. Felizmente eles ainda estavam acordados. Eles me deixaram usar o telefone e eu liguei para a polícia. Não demorou muito tempo para chegar e eu expliquei o que tinha acontecido. Eles me olharam como se eu fosse louco. Eles vasculharam a casa, mas tudo que encontraram foi um cão morto e 2 quartos bagunçados. No dia seguinte, James permaneceu dentro de casa. Eu disse para ele ficar em algum lugar que eu pudesse vê-lo. Eu fui até a garagem e encontrei seu velho monitor de babá eletrônica e configurei em seu quarto. Se alguma coisa entrasse à noite, eu seria capaz de ouvi-lo. Eu fui até a cozinha e peguei a maior e mais afiada faca da gaveta e coloquei no meu criado mudo. Amigo imaginário ou não, eu não vou deixar nada machucar o meu menino. A noite chegou logo. Coloquei James na cama. Ele estava com medo, mas eu prometi a ele que eu não ia deixar nada acontecer com ele. Lhe dei um beijo e apaguei a luz. Antes de fechar a porta, eu sussurrei: Boa noite, James. Eu te amo. Eu tentei ficar acordado o quanto pude, mas depois de algumas horas o sono veio. Meu bebê parecia estar seguro e eu precisava dormir. Assim que eu coloquei minha cabeça no travesseiro,
Eu ouvi um barulho suave do monitor da babá eletrônica, que eu tinha colocado no meu criado mudo. No início parecia uma interferência, como qualquer rádio faria. Em seguida, ele se transformou em um gemido. Era James dormindo. E então, eu ouvi a risada do meu pesadelo. Aquela risada horrível. Eu peguei a faca e corri para o quarto de James. Eu tentei acender a luz, mas não achava o interruptor. Eu dei um passo, e eu podia sentir o líquido espesso quente em meus pés. Um frio absoluto subia através da minha espinha. O corpo do meu filho pregado na parede. Um corte profundo em sua barriga, e seus órgãos jogados no chão. Seus olhos e língua tinham sido removidos junto com a maioria de seus dentes. Eu fiquei com nojo. Eu mal podia acreditar que aquilo era o meu menino. Então, ouvi os gritos novamente. Um gemido desesperado. James ainda estava vivo. Meu bebê, minha pobre criança. O corpo pregado foi uma alucinação, uma ilusão. Eu corri através do quarto quando ouvi a gargalhada horrível vindo de trás de mim. Me virei lentamente. Em seguida, surgiu o demônio responsável por todo esse horror. Jack risonho. Sua pele branca e cabelos negros emaranhados caíam até os ombros. Ele tinha os olhos brancos e penetrantes cercados por anéis pretos escuros. Seu sorriso torto revelou uma fileira de dentes afiados. E sua pele não se parecia com pele normal. Ele quase parecia de borracha ou plástico. Ele usava uma roupa preta com listras brancas em suas mangas e meias. Seu próprio corpo era grotesco. Seus longos braços pendurados para baixo da cintura e do jeito que ele se mexia, parecia não ter ossos, como uma boneca de pano. E ele soltou uma risada doentia, como se para me avisar que estava satisfeito com a minha reação ao seu trabalho. Ele então virou-se lentamente, ficando na frente de James, e começou a rir ainda mais. Isso foi o suficiente para afastar o meu terror. Eu gritei: "Sai de perto dele, seu filho da puta!" Eu corri para o monstro com a minha faca erguida à minha frente, esfaqueando ele. Mas assim que a faca o tocou, ele desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. A faca passou para a direita e perfurou o coração de James, que ainda batia, espirrando sangue quente em meu rosto. Não. O que eu fiz? O meu bebê. Eu matei o meu bebê. Eu imediatamente caí de joelhos. Meu menino. Meu doce menino. Eu prometi à mamãe que iria protegê-lo, mas eu não... Me desculpa, James. Eu sinto muito. A polícia logo chegou e me encontrou na frente do meu filho, ainda empunhando a faca coberta com o sangue do meu bebê. O julgamento foi curto. Insanidade. Eu fui colocado em uma clínica para criminosos insanos, onde estive nos últimos 2 meses. Não é tão ruim aqui. A única razão pela qual eu estou acordado agora é porque alguém está com uma caixinha de música, tocando aquela maldita canção do lado de fora da minha janela.